Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu me chamo Fábio Pirajá, sou um curioso pesquisador. Toda vez que eu encontro algum assunto interessante aqui sobre história do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, a gente traz aqui para o canal, né? Hoje eu encontrei, aliás, eu não sei quem foi que publicou esse material que eu vou colocar para vocês, mas está no jornal A Época, que é um jornal publicado em Cachoeiro de Itapemirim nos anos 30, 40. E essa matéria eu encontrei assinada por Ormando de Moraes, que assinava como OM, O.M. Chamada Gente que Vive do Rio. Interessante pra caramba, tá? Porque fala dos pescadores, dos ribeirinhos, gente nas palafitas, nas comunidades ao longo de um rio, especificamente do rio Itapemirim, nos anos 1940. E tem uma foto muito bonita aqui, aliás, duas, né? Essa que é uma foto de um pescador já idoso, tem até o nome dele aqui, é o seu Angelim, que é o apelido dele, né? Mas eu vou ler o texto inteiro para vocês entenderem aqui a dinâmica da vida no Rio, como as pessoas viviam, né, do Rio. E também, gente, uma coisa interessante que são as lavadeiras, né? Gente, essas lavadeiras passaram aí pelo menos 300 anos, né? Lavando suas roupas e colocando para quarar nas pedras até, ou nos varais próximo ao rio. E elas conheciam o rio tanto quanto os pescadores. Né? Quando o rio subia, quando o rio descia, quando o rio estava manso, quando ia ter chuva, tempestade, quando o rio estaria caudaloso, quando o rio estaria baixo ou alto, algum perigo no rio, um animal selvagem ou um jacaré, piranha e tudo. Então essas pessoas que vivem, assim como os pescadores do mar, né? O pessoal que vive do mar também entende demais do mar, né? Tem muito a nos ensinar. Então, o texto é do Ormando de Moraes, de 1947. Agora eu não estou lembrando quem foi que publicou isso aí, eu chupei, né? Chumpilei. Mas vamos lá, pescadores, lavadeiras, tiradores de areia, olha que interessante. Pessoal que usava a areia do rio para construção civil ou para alguma outra coisa, né? É o velho Itapemirim que lhes dá o pão de cada dia. Aí ele fala Hermínio Silva, Marciolina Gomes, Argemira Rezende, Alzira e Iraci Soares, Maria da Penha Charra, todas elas conversaram com o Ormando de Moraes, né? Com o repórter da revista Época, e o Angelim, que está contente com seu rio. Esmerino dos Santos, há 15 anos dentro d'água, pescando, né? Tirando o seu sustento das águas do rio Itapemirim. Fora o pessoal das balsas, das canoas, das catraias, né? Os pescadores, como você está vendo aí, tiradores de areia, esse está jogando uma tarrafa, pegando peixe para a subsistência, né, gente? Até pegando pequenos lagostins e pitus, né? Não só os peixes, né? Muitos peixes incríveis, né? Aí a tarrafa, linda tarrafa, né? Existe aquele balé maravilhoso, o balé da jogada do tarrafeiro. Meu tio Armando Schwab Scarpino jogava tarrafa também maravilhosamente bem. Aí vamos ver. Você já pensou, leitor cachoeirense, na amizade que nos liga a esse bonito, a esse velho rio Itapemirim? Suas águas cantando baixinho entre as pedras multiformes nos alegram a vida durante o dia e à noite nos embalam o sono tranquilo. Realmente, né? Você dormir ao som de um rio, que não seja um rio caudaloso, claro que aí é ruim, né? Nem uma cachoeira muito alta, mas uma pequena cachoeira, um córrego, aquele som da água, até no mar também, né? Você dormir ali à beira-mar, numa rede, né? Maravilhoso, né? Você consegue entrar num transe, assim, num sono profundo que é incrível. Parece que esse rio sabe que está passando entre amigos e passa alegre, passa cantando, passa tagarelando. Depois, lá embaixo, quando deixa a cidade, ele fica tranquilo, quieto, manso. Em torno desse belo rio, às suas margens, tudo vai se transformando. Perdão.
Tudo vai evoluindo. Primeiro, naturalmente, eram somente matas com os animais desconfiados, bebendo a sua água refrescante. Depois vieram os homens. Veio então a civilização. Vieram homens, casas, plantações, lavouras, etc. Formaram uma cidade, construíram igrejas, fábricas, escolas, fincaram mais casas no chão. Casas bonitas, grandes, sobrados, cá embaixo, casinhas pequeninas, alegres, olhando o rio lá do alto do morro. Lembrando que o Itapemirim, ele fica no vale, né? No vale do rio Itapemirim, e a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e outras ali, né, ao redor, são todas cidades assim que ficam na encosta, né? As pontes lhe atravessam o leito. As gerações foram passando, tudo evoluindo, só o velho rio continua sempre o mesmo. Assim que a gente lembra um pouco, né, do velho Chico, né, do Rio São Francisco, que é esse rio tão cantado pelos poetas e cantadores e trovadores já há centenas de anos, né? Sempre alegre e cantarolante, é uma permanente atração para as crianças que sentem um desejo incontido de brincar em suas águas, um termo enfeitiçador dos namorados que se debruçam nas suas pontes, um perene evocador das velhas reminiscências, um constante inspirador de nossos poetas. Assim é o rio, né? Não só o rio Itapemirim, outros rios também, né? Aí tá o pescador Angelim. Essas fotos não tão boas não, né? Eu não sei que publicação é essa, gente. Agora eu peço perdão, né? Eu não sei se foi o Isner Mansur. Eu não me lembro agora quem foi que publicou. Mas eu peguei e fui buscar o texto original, né? Que é de 1947, publicado na revista A Época, publicado em Cachoeiro de Itapemirim. Às vezes o rio faz suas traquinagens, tragando em suas águas a vida de um ente querido, ou de um parente, ou de um amigo. Ou então ele cresce, e como a gente vê, ele enraivecido, consciente da sua força indomável, lança suas águas sobre as margens, inundando a cidade, derrubando casas, carregando animais, matando plantações. É uma loucura passageira que acaba em poucos dias voltando tudo ao normal. Quem vive perto de rio assim, né? Essas cidades que ficam perto do rio, as pessoas já se acostumaram, né? Todo cachoeirense tem uma profunda e inexplicável amizade ao velho rio Itapemirim, principalmente essa gente que vive do rio. Nele tem o meio de vida, tira o pão de cada dia, as lavadeiras, os pescadores, os tiradores de areia. O senhor Ângelo Melhorati, é esse da foto que vocês estão vendo aí, conhecido como Angelim, o velho pescador Angelim, em outros tempos, um grande jogador de futebol, é hoje um dos maiores pescadores do rio Itapemirim. Abordado por mim, pelo Ormando, né, de Moraes, o repórter, para que contasse alguma coisa de sua profissão, ele me disse, entre aspas, entre nesta canoa que o senhor vai ver. E lá fomos rio afora, numa pequena canoa, por ele remada. É um exímio remador, esse Angelim. Conhece os mínimos segredos do rio. Sobe as corredeiras, entre perigosas pedras, com uma facilidade de impressionar. Enquanto ia mostrando os melhores pontos de pesca, contava-me também de como é a vida do pescador, né? O Angelim não pesca exclusivamente para ganhar dinheiro. Ele vive em toda a sua plenitude a vida de pescador, tem um verdadeiro entusiasmo pela profissão e adora o rio Itapemirim. E isso que ele deixou transparecer todo esse amor pelo rio nas palavras dele enquanto os dois subiam o rio, né, o repórter e o pescador na sua canoa, né? Acha que esse rio constitui uma verdadeira, uma inesgotável riqueza. E gente pescando por toda parte, por todo lado. Tem tarrafa, tem anzol, tem rede, pescadores amadores, pescadores profissionais, todo mundo acaba com o peixe na mão. Depois, então, proibiram os paris. Parece até que os peixes aumentam. E o Angelim ia me falando, abre aspas, quem pesca não pode ter pressa. E por isso que muita gente acha que a pesca é uma coisa chata, demorada, ou pra gente indolente. Olha só que coisa, né? Sei a hora de sair, mas não a hora de chegar. Passo noites inteiras no rio e muitas vezes armo barracas em suas ilhas, ficando lá por 2 dias, 3, 4 dias seguidos. Apesar de tudo, gozo de boa saúde e não bebo nada.
o rio me dá, o que o rio me dá é muita fome. Então você vê que ele não era como a lenda dos pescadores que bebem muito, especialmente bebem muita cachaça. Não era o caso do seu Angelim, né? Depois de um longo passeio pelo rio, o pescador Angelim me levou à sua casa para conhecer a grande aparelhagem de pesca que possui. Tive a oportunidade de contar 10 tarrafas, 4 espinhéis com cerca de 120 anzóis, também 4 redes, além de umas 20 esperas e laços que tem espalhado pelo rio, né? Puçás e etc. Né? Nessas tarrafas, nesses anzóis, nessas esperas do Angelim, caem lindos robalos, travessas tainhas, valentes piaus, que lhe dão algum dinheiro, satisfazem o apetite dos amantes da boa mesa, do pescado, né? E põem água na boca de muita gente que não pode comprar peixe. Além do Angelim, muitos outros pescadores profissionais trabalham no rio Itapemirim, né? Como o Bernardino de Saune, o seu Siloca, Baby, Anselmo, o Alemão, Piu Piu e muitos outros, né? Aí é apelido, né? Muito comum isso aí entre os pescadores, né? Eu conversei com mais 2 deles, né, velhos pescadores, como o velho de Saune e o pescador senhor Anselmo, que me contaram alguma coisa sobre as misérias e as alegrias da vida de pescador, sendo ambos, né, assim como o senhor Angelim, unânimes em reclamar contra os que jogam bombas no rio. Muito comum, né, se pescar com bomba. Você joga lá uma pequena banana de dinamite, um rojão forte, né, no rio, o que é realmente uma coisa que não é legal, né? Achando mesmo que contra tal crime há necessidade de enérgicas providências das autoridades competentes. Aí, gente, eles falam das lavadeiras, né? Um texto aqui bonito do Rubem Braga, escritor e cronista cachoeirense brasileiro, maravilhoso, né, Rubem Braga. Ele trata das lavadeiras, né? Que é um tema sempre cantado em prosa, em verso, né? Mas uma vida muito dura, assim como as mulheres de lata d'água na cabeça, né? Aí está aqui o texto do Rubem Braga. Tão pobres, cansadas, tanta roupa por lavar, tanto filho para criar. Tanta luta, tanta lida, pobre vida. Batei lavadeiras, disse o poeta Newton Braga. Aliás, é o Newton Braga, né? O Rubem Braga, cronista não, perdão, tá, gente? É o irmão dele, o Newton Braga. Um era cronista, escritor, romancista, o outro era poeta, o Newton Braga. E elas continuam sempre a bater nas pedras do rio Itapemirim. De longe são figuras indistintas e com a roupa espalhada nas pedras, quarando na pedra, né? Formam aquele quadro bonito, muito bonito para quem está olhando de longe, para um turista, para um curioso. Mas para quem está na lida ali, é uma vida muito dura, tá, gente? De perto, confragem o coração, mal vestidas, pés no chão, um pano velho à cabeça, agachadas, sob o sol, sob a chuva, a lavar, a lavar. A gente fica pensando como é ingrata esta vida. Eu desci até a beira do rio, fui ver de perto essas lavadeiras, conversar com elas, que me receberam entre desconfiadas e curiosas, né? Imagina isso, né? 70, 80 anos atrás, 1947, quase 80 anos atrás, né? Como eram essas pessoas humildes ali que viviam à margem do rio Itapemirim, né? Pois homens de gravata não olham para a gente à toa. Então ainda havia esse problema social, digamos assim, né? Entre os engravatados, né, que são talvez servidores públicos, né, e a gente humilde que vive na lida ali do dia a dia para a subsistência, né. Conversei com algumas, como a Hermínia Silva, Marciolina Gomes, Argemira Rezende, Alzira e Iraci Soares, Maria da Penha Charra. Quase todas elas têm a mesma história. Moram lá no alto do morro, onde não há água, nem luz, a não ser luz de querosene, os lampiões de querosene, né? Para ajudar o marido, que é operário, ou mesmo para sustentar sozinhas famílias inteiras, pegam 2 ou 3 lavagens de roupa que lhe dão mais ou menos de 100 a 150 cruzeiros por mês. Uma miséria na época, né, gente? Quase todas elas são analfabetas, poucas são casadas,
arranjam muitos filhos, pondo fora uns e matando outros com a friagem da beira do rio, segundo diz um doutor da cidade. Mas o que fazer? O que hão elas de fazer? Apesar do trabalho exaustivo que tem, essa gente não come carne, nem bebe leite, nem os seus filhos tampouco. Curioso, não acham? Essa vida é muito dura, é de amargar, afirma uma dessas lavadeiras. Enquanto o poeta olha do outro lado do rio, na outra margem, e acha aquele quadro lindo, né? Daquelas pessoas indistintas que estão ali batendo a roupa, né, na pedra, depois de tirá-las, né, do rio, usando sabão de coco. Né? Na casa da minha avó era assim, eu sinto até o cheiro, até hoje eu me lembro do cheiro, da textura daquele algodão e do cheiro depois que a roupa fica no sol, coarando. Né? Eu lembro perfeitamente, está aqui na minha memória esse cheiro. Já estou doente de tanto lavar roupa, diz uma delas. Né? No inverno é uma friagem que maltrata muito, e no verão é um sol de matar, e a água suja do rio deixando a roupa amarela, com o que não se conformam as patroas. É muito comum que a roupa... Antigamente se usava muita roupa branca, né? Por incrível que pareça. E essa gente humilde e desamparada que faz... Para essa gente que eu faço um apelo, né? Ele faz um apelo para que se aumente o cachê dessas mulheres, né, para lavar roupa, não 100 cruzeiros, 150 cruzeiros, que se pague mais, né? Essa gente humilde e desamparada que faz um apelo por nosso intermédio a fim de que sejam aumentados os preços das lavagens de roupa. Nesse texto é de 1947, né? Assim as lavadeiras poderão continuar a lavar roupa e inspirar os poetas, né? E mais um pouco de gente que vive do rio, né? Além das lavadeiras e pescadores, há muito mais gente que vive do rio, né? Essas canoas paradas no meio do rio, amarradas a uma vara, dos homens ao lado, de calção, tronco nu, água até a cintura, com grandes enxadas, enchendo-as e depois esvaziando as canoas, né? Num prodígio de equilíbrio, né? Senão a canoa vira, até as suas margens, né? São os tais tiradores de areia, né? Indispensáveis nas construções que surgem às margens do rio também. Existem na cidade algumas pessoas que vivem dessa ingrata e penosa profissão, que ele nomeia esses homens, né? Eu não sei se tem alguma foto desses tiradores de areia. Ah, tá ali, tem. Ele já falou das crianças brincando, né, no rio. Cadê? Tem aqui uma foto dessas crianças. Aí as lavadeiras, né? Aí os tiradores de areia. Esse é um senhor que está ali tirando com as mãos, hein? Imagina. Aí ele fala do Orlandino Patrício, Leopoldino, Valdemar, José Gomes e Esmerino dos Santos. Com este último eu andei conversando. Há cerca de 15 anos ele trabalha dentro d'água. Antigamente qualquer um podia tirar areia à vontade, que havia menos ambição. Hoje a coisa anda bem diferente. Quem quiser se meter na profissão tem que pagar arrendamento do porto onde coloca a areia. Olha só. Que triste, né? O pagamento varia até 100 cruzeiros por mês. E já houve quem comprasse por R$1.000 o direito de um local considerado bom. Gente, como é triste, né? Uma profissão dessa. E o cara ainda tem que pagar para alguém para ir poder ter esse arrendamento garantido para poder tirar a areia, né? E continuando nas suas explicações simples, o Esmerino acrescentou, bem-humorado e meio orgulhoso da sua profissão. Imagine o senhor que muita gente não gosta de trabalhar 8 horas fora d'água, quanto mais dentro do rio. Poucos são os que se dispõem a este serviço, mas na verdade é que quem vive tirando areia não morre no rio nem adoece com facilidade, apesar de beber muita cachaça. E aí, gente, o texto termina aqui, né? Não é um texto longo, não. É até pequeno, que vai dando esse panorama, né, incrível da vida no Rio. Esse texto está aqui no Memória Capixaba no Facebook, que é o lugar onde eu vou armazenando essas histórias incríveis, né? Tá aí o seu Angelim, aí as lavadeiras, tá aí o pescador, tá aí o tarrafeiro,
Aí um catraeiro que de repente atravessa pessoas pelo rio. Aí de novo as lavadeiras, aí o seu Angelim. E tem também uma foto aqui das crianças brincando no rio, né, mergulhando e tudo. Que é a última foto aqui, que eu acho que eu não fiz esse corte dessa foto, né? Então ela tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. É essa fotinha aqui, ó, das crianças que são atraídas pelo rio, né? De uma forma inexplicável, né? Pelas águas do rio, até pelo calor também, né? Calorão danado. Então as pessoas acabam, crianças especialmente, acabam passando horas e horas tomando banho de rio. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o Memória Capixaba. Esse é o texto, então, de Ormando de Moraes. Essa reportagem com fotografias do Ormando de Moraes também, né? Falando sobre essa gente que vive do rio, no rio Itapemirim, nos anos 1940, aqui para o Memória Capixaba. Bom, eu sou o Fábio Pirajá, estou sempre trazendo aqui essas histórias incríveis, né, de gente comum, essa crônica assim, da gente comum, da gente humilde, do trabalhador, da pessoa que está ali na lida, especialmente aquele da sobrevivência, da subsistência, né? Assim como nós, né? Só que esse é um trabalho duro, um trabalho de sol, de chuva, dentro do rio, fora do rio, atravessando o rio, né, lavando roupa e pescando e tentando vender o excedente, tentando aumentar o valor que se ganha pelo pescado, ou pela roupa lavada, ou pelo quilo da areia. É uma vida muito dura mesmo. E a gente traz aqui sempre para homenagear essas pessoas, né? Sempre pardos e negros, na maioria das vezes, né? 99% das vezes, né? Mulheres, por exemplo, lavadeiras, né? Que não têm marido, que criam vários filhos, 5, 6, 10, 12 filhos, né? Sem marido, tomando conta sozinha da família. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se puder, deixa um like, curte, compartilha para a gente divulgar essas histórias, não só para o Espírito Santo, né? Não só para cidades capixabas, mas para o Brasil todo, porque, na verdade, todas essas histórias são histórias do Brasil, né? Histórias do Brasil. A gente pode comparar um pouco com alguns países na África, também com alguns lugares na Índia, que também é a mesma coisa. Lá no Oriente também é desse jeito. Lá no Camboja, essas pessoas, na China também, né? São ribeirinhos, pessoal que vive nessa miséria, né? Não é como no Alasca, nos Estados Unidos, com aqueles rios, aquela paisagem incrível, apesar também de toda a dificuldade, né? Do gelo, da neve e tudo, mas no Brasil é diferente a coisa, um pouquinho diferente, né? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.